Thaís se sentiu abandonada na infância. Ela quer ficar em casa, ela quer cuidar de mim. Eu já para completar 18 anos, eu falo, como que você quer cuidar de mim agora? Já passou tanto tempo. Se sentia perdida. Foi naquele momento que eu me vi sem ninguém, sem solução, não querendo mais aquela vida para mim. E aí eu acabei ajoelhada, em prantos, chorando. E tomou uma decisão. Eu não quero mais essa vida, eu quero começar de novo, num lugar novo, onde eu possa ser uma nova pessoa. O Identidade está começando. Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começando aqui mais um Identidade, esse nosso encontro mais que marcado de segunda a sexta-feira às 11h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo, histórias que aquecem o nosso coração. Eu tenho certeza que você já não gosta de dormir sem ouvir essas histórias antes, né? Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Todas as noites ainda tem presente, né? Porque, olha, a gente sempre tem um DVD, uma revista, que é preparada com muito carinho pela Escola Bíblica da Novo Tempo, com o apoio dos Anjos da Esperança. A revista de hoje, ó, lançamento recente, muito linda e serve para você estudar junto com a sua família, conhecer mais dos planos de Deus para cada um de nós. A revista Jesus, o Restaurador da Vida. Essa revista tem 20 lições bem dinâmicas, tem um QR Code, esse código aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Você aponta o celular para a revista e tem isso aqui na capa, mas tem também nos capítulos. E aí você tem um vídeo com a participação especialíssima do pastor Luiz Gonçalves. Conhece pastor Luiz Gonçalves? Conhece, né? Para você receber essa revista aí na sua casa, muito simples. Você manda uma mensagem de WhatsApp agora para esse número, ó, 12 98244 0077. Tá aparecendo aqui no vídeo. 12 98244 0077. Você diz que viu a revista aqui no Identidade e quer receber uma. Pronto, ela vai chegar aí na sua casa sem qualquer custo, tá bom? E hoje você vai conhecer a Thaís Ambrósio. Com apenas 6 anos, a Thaís sofreu abusos psicológicos, sexuais e físicos. Ela procurava por liberdade, mas ela teve uma adolescência marcada por festas e também libertinagem. Thaís viveu um relacionamento homossexual que trazia prejuízos físicos e emocionais. Ela queria mudar de vida, mas não sabia como. Ao vivenciar um relacionamento aberto com um rapaz, engravidou e viu sua vida afundar, pois não queria ser mãe. Mas com terapias, o amor dos seus pais e o cuidado de Deus nos mínimos detalhes fizeram com que ela enxergasse um novo caminho. Hoje, Thaís vem aqui no Identidade contar mais detalhes de tudo isso e como ela tem uma família feliz agora. Não saia daí, porque são 30 segundos e a gente já volta. De volta aqui o Identidade e eu já tô com a Thaís aqui junto comigo. Thaís, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Wagner, tudo bem? Olha, lendo a sua história, agora tudo bem, né, Thaís? Mas deu vontade de ir lá, sim, voltar no tempo, quando você era uma criancinha, te dar um abraço e te proteger de tudo que você viveu. É verdade, até eu tenho esse sentimento. Porque assim, contextualizando para quem está em casa, a Thaís mesmo sendo tão nova agora, né, dá para ver. Quantos anos você tem hoje, Thaís? Eu tenho 31. 31, mas já tem uma história marcante, um testemunho extremamente forte. Quando ainda era criança, os pais da Thaís trabalhavam muito, ficavam fora de casa, a Thaís ficava sozinha com o irmão que é mais novo, e justamente nessa fase, ainda muito criança, você sofreu abusos físicos, psicológicos e inclusive abuso sexual. Eu diria que é um tremendo milagre você estar aqui hoje para falar do amor de Deus, né? Mas antes da gente chegar nesse fato, muita coisa aconteceu e eu queria entender de onde vieram esses abusos, como é que eles aconteciam ainda com uma criança, Thaís. Bom, meus pais sempre trabalharam muito. Eu lembro assim na minha primeira infância, antes mesmo dos 7 anos de idade, eu ficava na casa de parentes e os abusos aconteciam ali por pessoas muito próximas, né? Pessoas que eram do meu convívio. Era ruim de viver, mas
era o que eu guardava, porque era muito próximo às pessoas, da minha convivência, da minha família, e a confiança que eu tinha nas pessoas ali acabou que eu fui perdendo. Mas e de onde é que vinha essa agressão? Era de fora da sua família? Eram de pessoas que estavam bem próximas. Como meus pais trabalhavam, né, eu ficava na casa dos tios, então era do tio, dos primos. É muito triste isso, porque é mais uma história que comprova as estatísticas, né? Esses agressores, eles muitas vezes vêm de dentro da família, eles vêm de onde não se espera, né? Não vêm de um estranho, mas vêm de pessoas próximas, e por isso os pais precisam estar tão ligados e tão conectados para não só protegerem o filho disso, mas entender sinais de que de repente a criança está passando por uma situação de abuso como você passou. E você, inclusive, foi criada num ambiente cristão, né, Thaís? Mas eu imagino que era muito complicado para você entender a imagem de Deus, mas ao mesmo tempo sofrer esses abusos. Inclusive, quando você teve a oportunidade de ser batizada, como outras crianças, outros jovens, você decidiu que não queria naquele momento isso para sua vida, né? Meus pais se convertem e a gente passa a conhecer a Deus, passamos a deixar de praticar algumas coisas que praticávamos. Eu ainda muito nova, não entendia muito, né, porque eu tinha que deixar de fazer algumas coisas, mas ali a gente foi aprendendo e o que me deixava mais confusa é que eu ia para a igreja, eu ouvia falar de um amor, de um Deus, e ao mesmo tempo eu não via esse amor nas pessoas, né? O amor de Deus e o que a gente deveria ser para as pessoas, e eu não conseguia ver esse amor. Tem uma fase da sua vida que você fica extremamente rebelde, né? Você sai daquela coisa de sempre respeitar os mais velhos, talvez uma educação, além de ter passado por esses traumas, a tua infância também é marcada por uma educação bem severa, né? Então, no momento que você tem algum senso de independência, você vai buscar liberdade. E você quer tomar as suas próprias escolhas, tomar suas decisões, ter as suas próprias escolhas, e você inclusive começa, né, a frequentar baladas, tudo que era diferente daquela primeira história, né? Você quer se sentir livre e você acha que você vai encontrar a liberdade lá. Eu me sentia muito presa, então eu não confiava nas pessoas. Eu me sentia muito... A minha infância ela foi muito ligada a responsabilidades que não era para minha idade, então eu cuidava do meu irmão mais novo, eu cuidava da casa, eu ficava muito tempo sozinha, eu escolhia as coisas, o que eu faria, né, em determinado momento do dia, depois da escola, se eu ia cuidar da casa, se eu ia ficar um tempo sem fazer nada, e eu fui criando essa liberdade interna. Dentro de casa eu continuava aquela submissa, aquela pessoa que respeitava os mais velhos, que estava debaixo das ordens, mas na rua eu tinha a liberdade de fazer o que eu queria, de ser como eu queria, e então foi um passo assim que eu costumo dizer que quando eu não quis abraçar Jesus, né, na oportunidade que eu tive de me batizar, o inimigo me abraçou e falou, vamos. Você contou para a nossa produção que você foi em busca de liberdade e o que você encontrou no mundo, como você colocou, né, não foi liberdade, mas foi libertinagem. Eu achei essa frase forte e, ao mesmo tempo, intrigante. Quando é que você chega a essa conclusão? Acredito que demorou um tempo, né, para você entender que não era liberdade, mas outra coisa. Eu até muito tempo eu achei que era liberdade, né? A libertinagem ela veio quando eu já cheguei num estágio muito mais avançado do que a bissexualidade. Então, um dia a minha mãe me descobre ali e aquilo que me deu, acho que foi o ápice da rebeldia, porque ela larga o emprego, ela quer ficar em casa, ela quer cuidar de mim. Eu já para completar 18 anos, eu falo, como você quer cuidar de mim agora? Já passou tanto tempo e agora que eu faço e aconteço, né, no meu pensamento, porque eu sempre tive um respeito, então eu era sempre no meu consciente, né, no meu consciente, e eu pegava e falava, como que agora você quer cuidar de mim?
e as coisas que eram apresentadas lá fora era diferente do que eu tinha vivido. Eu podia fazer e acontecer, eu ditava as regras, né? Eu deixei de ser a oprimida para ser a opressora Sei. no meu mundo. E você, inclusive, engata um relacionamento mais profundo, você vai morar com uma outra moça, então você deixa a casa dos seus pais e vai morar ali. E é um relacionamento também bastante complicado, bastante conturbado. A violência que você viveu ali durante a sua infância acabou se projetando ali também nesse novo relacionamento, né? Você também sofria violência e tinha um relacionamento extremamente complexo. Costumo dizer que a gente só vai conseguir passar por outro que a gente aprendeu. Então eu era controladora, porque eu não confiava nas pessoas, então eu controlava. Eu achava que podia, as pessoas diziam, né, porque eu não me via assim, mas as pessoas diziam que eu achava que eu podia tudo, que eu comprava tudo, e tinha muitos atritos, né, naquela convivência. Os primeiros momentos ali foram muito bons, que eu tinha saído da casa dos meus pais, então eu não precisava mais viver uma vida dupla, porém, conviver com uma outra pessoa era muito difícil. Conviver com alguém que a minha infância toda, a minha vida toda, eu sempre fui muito sozinha dentro de casa, então conviver com outra pessoa com outras tradições, outras formas de viver a vida era muito difícil. Até que um dia aconteceu que, num plano de sair de um aluguel para comprar uma casa, um apartamento, falar, vamos construir algo juntas, aconteceu algo assim que deu início a uma série de brigas, e aí foi uma situação que eu achei que se eu não saísse dali naquele momento, eu ia morrer ou matar. Esse era o meu pensamento. Se eu não sair dessa relação agora, a gente vai morrer ou vai matar. E aí, Thaís, que você ora, né? E você fala para Deus mudar a sua vida. Oração era algo comum, mesmo vivendo essa vida longe de Deus e essa vida de libertinagem, como você colocou. Orar era algo que acontecia na sua vida ainda? Ou esse foi um momento em que você resgatou a Deus e buscou, na esperança que você tinha nele, uma vida diferente? Eu sempre fui uma pessoa de valores. Costumava até, os meus amigos brincavam, dizia que eu era uma ovelha colorida, né? Porque eu sempre estava ali falando da Bíblia, sempre estava mais recatada, mas orar mesmo, eu não me lembro de ter nenhum momento parado para orar, a não ser em pensamento, assim, Senhor, me ajude alguma coisa, mas numa forma normal, vamos dizer assim, de falar com Deus, mas de pedir, de saber que Ele estava ali para me ouvir, de que mesmo que eu não estou falando sozinha, que Ele era capaz de mudar tudo, foi nesse momento. Foi naquele momento que eu me vi sem ninguém, sem solução, não querendo mais aquela vida para mim, e aí eu acabei ajoelhada, em prantos, chorando. Eu acredito que tenha sido repetido por quase uns 15 dias o mesmo pedido: Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda a minha vida, em prantos, chorando, ajoelhada, no chuveiro, comendo. Foi um momento que eu mais orei, Mas acredito, embora, até aquele momento. eu imagino, mas embora tenha sido uma situação extremamente ruim e delicada, que oração perfeita, né? Porque muita gente está passando por um momento de tanta dor e tão longe de Deus e não faz essa oração, porque acho que não tem mais volta, né? E a Bíblia diz que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Então a gente precisa entregar nas mãos de Deus toda a dificuldade que a gente vive. E foi isso que aconteceu com a Thaís e Deus a resgatou. A gente vai fazer uma parada rápida para o intervalo aqui e na volta a gente conta mais dessa história. Até já. De volta aqui o Identidade. A gente está contando hoje essa difícil história, pelo menos até aqui, da vida da Thaís. Sofreu abusos emocionais, psicológicos, físicos e sexuais quando ainda era criança. Se envolveu em festas e uma série de situações fora da palavra de Deus, que inclusive ela havia sido criada, se envolveu num relacionamento homossexual extremamente complexo. Ela naquele período se considerava bissexual e num momento de muita luta, muita dificuldade dentro desse relacionamento, ela ora
debaixo do chuveiro, em meio às lágrimas, pedindo que Deus a resgatasse. E aí, Thaís, o que você sentiu no teu coração naquele momento que você falou com Deus e como é que esse resgate de Deus começou na tua vida? A gente ora acreditando que é um gênio, né? Que vai aparecer alguém, ou que Deus vai fazer algo no estralar dos dedos. Mas isso não aconteceu desse jeito. Mas eu acreditava que as coisas iriam mudar. Mas também acreditava que para isso eu precisava deixar acontecer. E mesmo que eu tenha pedido tanto, com tanta força, com tanta vontade, eu ainda passei por um deserto, né, vamos dizer assim. Ainda levou-se um tempo para que as coisas acontecessem, e quando aconteceu, não aconteceu do jeito que eu queria. Por que não aconteceu? O que aconteceu? Depois de toda essa fase de ter pedido, dentro do meu coração, eu comecei a pensar em outras possibilidades de se viver. Então, eu acabei pensando em ser... o poliamor entrou na minha vida. Assim, eu sou muito estudiosa, eu comecei a estudar sobre o assunto. E depois disso, eu comecei a sair com muitas pessoas, de todo homem com mulher. Deixei as mulheres um pouco de lado, mas comecei a sair com muitos homens, me relacionar com muitos homens. Até um dia que eu falei, não é isso que eu quero, minha vida precisa mudar. E eu pedi e falei assim, agora eu quero ser mochileira. Eu vou sair por aí viajando o mundo. Só que eu não tinha trabalho mais, eu não tinha condições. Eu falei, vou viver de arte, vendendo artes na rua. E eu falei, gente, eu vou sumir para que ninguém nunca mais me ache. Porque eu não quero mais essa vida, eu quero começar de novo num lugar novo, onde eu possa ser uma nova pessoa. E esse era o meu pensamento. Então eu voltei para casa, falei para minha mãe, eu vou voltar para casa. Depois eu me inscrevi em bolsas de faculdades federais e outros estados para que fosse um ponto de partida para sair desse ambiente que eu estava. Mas as coisas não foram acontecendo dessa forma. Eu arrumei um serviço e fui postergando essas viagens, até que um dia eu conheci um rapaz numa festa de rua e a gente começou a se relacionar. E alguns meses depois eu me descobri grávida. Uau! Agora com todo esse conflito de vida, ainda mãe. E você não tinha o desejo de se tornar mãe nessa vida, né? Você não queria ser o ser humano que cuidaria de um outro pequeno ser humano tão dependente. Eu imagino que por toda a história que você viveu, né? Eu pensava, eu não quero ter responsabilidade, porque eu acreditava que eu já tinha tido uma responsabilidade. Eu costumava dizer que eu era mãe do meu irmão, então eu, com 7 anos, ele com 4, a gente já ficava só em casa, né? Eu costumava dizer que eu era mãe dele. Então essa responsabilidade eu não queria para mim, porque agora nesse momento eu pensei, a minha infância toda eu fui negligenciada, eu tive que cuidar do outro, eu tive responsabilidade de cuidar de uma casa, e eu não quero agora, neste momento de vida, e nenhum outro momento imaginava, né, ter que perder tanto tempo de vida com essas mesmas situações. E aí, Thaís, nesse momento tão complexo, a sua mãe resolve te dar um apoio, de te levar para conversar com um psicólogo. Esse psicólogo também tinha uma formação cristã, né? Ele era um pastor. Como foi essa conversa? Como que ele te ajudou a entender algumas coisas que estavam complexas e fora de lugar aí dentro da tua vida? Quando esse pastor entra na minha vida, ele diz para mim uma frase que foi o divisor de águas. Ele disse para mim assim, Thaís, neste momento não tem como mais você ser nada do que você queria ser. Não tem como você ser a viajante, não tem como você ter aquela liberdade. Neste momento você tem que assumir que você é mãe. Você tem que participar desse papel neste momento, porque hoje você sofre pensando no antes. E amanhã você vai sofrer porque você não cuidou do seu filho.
E nesse momento eu vi a minha história sendo passada na frente, né? Eu fui uma pessoa negligenciada e poderia estar negligenciando o cuidado do meu filho também. Entendo. Que perfeita observação que ele fez, né? Bom, você aos poucos foi se entregando, né, a uma vida melhor e inclusive aos braços de Jesus. Seus pais oraram muito por você, a oração intercessora deles fez toda a diferença para essa aceitação, mas foi um pouco mais tarde, numa semana de oração promovida pelo pastor Luiz Gonçalves, que você de fato aceitou o batismo, aquele que lá na pré-adolescência você não havia aceitado. O que foi diferente nesse convite? Como é que você estava diferente para aquele convite do pastor Luiz Gonçalves e como ele faz toda a diferença na tua vida hoje? É verdade. Então, enquanto ele falava e as buscas que eu tinha feito, né, até chegar ali naquela semana, eu tinha encontrado a liberdade. Essa era a liberdade, né? Eu tinha visto que tudo que eu procurei na vida, em todo momento, todos os momentos anteriores, não tinha chegado nem aos pés do que era ter me encontrado com Cristo daquela maneira. Cristo, ele veio e me limpou, eu já não conseguia mais me imaginar sem ele, eu sabia que a solução de tudo que eu sentia que eu passava era ele. E naquela semana, toda a mensagem que o pastor dizia, ele falava diretamente ao meu coração. Era a liberdade que eu queria. Tanto que no dia do batismo, ele me pergunta, e eu tão emocionada, eu procurei a felicidade em vários lugares e não achei. E era isso, a felicidade estava ali. Tudo que dentro de mim era algo que não cabia em mim. Eu imagino. Como é viver essa liberdade hoje, Thaís? Como é entender de fato liberdade? Muito diferente daquele conceito que você estava buscando hoje, porque hoje você se sente livre, né? Como é ser livre e, ao mesmo tempo, estar nos braços de Deus, que algumas pessoas pensam que isso é contraditório, que a religião bloqueia. Mas, na verdade, a religião e estar próximo de Deus é o que liberta, né? É verdade. Eu me sinto hoje uma pessoa completa, independente de... As pessoas falam, como você mesmo citou, parece que é uma prisão, mas não, eu me sinto liberta porque eu posso fazer o que eu quero, eu posso comer o que eu quero, mas não agora, não agora de uma forma errada. Agora eu sei o que faz bem para minha mente, para o meu corpo, eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo, eu sei que Deus, Ele me ama mais do que tudo nessa vida, não tem um amor maior do que o dele. E por essas situações eu me vejo agradecida e muito grata porque ele fez para mim, né? Antes eu me destruía e achava que eu estava sendo feliz e voltava para casa vazia, ou muitas vezes eu saía e não queria estar lá, ou eu estava dentro de casa e não queria estar aqui. E hoje onde eu estou em paz, eu estou tranquila porque eu tenho Cristo. Cristo disse que estaria comigo em todos os momentos, e eu acredito e eu sinto Ele comigo em todos os momentos. Amém, amém. Olha, é muito lindo ver como você aceitou o resgate de Cristo. Ele estava o tempo todo querendo te resgatar, mas ele não pode invadir a sua vida, né? E naquele momento, debaixo do chuveiro, cheia de lágrimas, você abriu a oportunidade para que Deus começasse a trabalhar na sua vida. E graças a Deus que você está aqui com a gente falando do amor de Deus hoje, Thaís. E eu tenho certeza que essa história pode ajudar tantas pessoas que estão passando pela mesma situação que você e acham que não tem volta, entenderem que tem sim volta e Deus está ali, do nosso lado, buscando nos resgatar. Muito obrigado e que Deus continue te dando liberdade e felicidade a partir de agora que você o encontrou. Amém, muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente volta amanhã às 11h30 da noite com mais uma linda história para você. Até lá. Tchau, tchau.